Olá, galerinha, bom dia! Vamos para as nossas atividades de hoje. Então, hoje, as nossas atividades são de geografia. Vamos iniciar um novo capítulo lá no nosso livro do terceiro módulo, tá? Lá na página 310. Vamos falar um pouquinho sobre o clima e a formação dos vegetais do Brasil, a formação da vegetação brasileira, tá? Então, lá no capítulo 9, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é observar aquelas duas fotografias que nós temos ali nas páginas 310 e 311, certo? Observem lá aquela vegetação que nós estamos vendo ali. É bem característico de uma região brasileira, né? Vejam lá. Essas espécies, essas vegetações, é comum nós vermos aqui na nossa região? Sim ou não? Então, não, né? Ali nós temos uma vegetação nativa, que é a caatinga, né? O que é uma vegetação nativa mesmo, né? A vegetação nativa é aquela que se desenvolve naturalmente em uma determinada região. Então, algumas regiões existem alguns tipos de vegetações que em outros lugares não tem, né? Então, ali nós vamos falar sobre isso agora um pouquinho. A variedade de paisagens no Brasil se deve, em grande parte, aos diferentes tipos de clima e de formações vegetais que o nosso país abriga. A paisagem desta fotografia é um exemplo disso. A formação da caatinga possui características específicas relacionadas ao clima da região onde se desenvolve, né? Então, ali nós temos a área de vegetação da caatinga. Vejam que as árvores são secas, né? Não tem muitas folhas verdes, não temos capim no chão, nenhuma vegetação verde cobrindo o chão. Nós temos ali as vegetações com muito espinho, né? Muito seco, né? Ali a vegetação do Paraíba, na região nordeste. Então, ali na letra A, ele pede para vocês descreverem essas características, né? E pergunta, em sua opinião, essa formação vegetal se desenvolve em uma região do Brasil onde ocorre um tipo de clima seco ou chuvoso? O que vocês acham? Que essa vegetação, ela está, o seu desenvolvimento está ligado a um período de chuva ou um período de seca, né? Você sabe qual é a formação vegetal nativa do lugar onde vive? Quanto dessa vegetação já foi devastada? Você sabe se aqui qual é o tipo da nossa formação vegetal, né? Então, vamos para a outra página, página 312, onde vamos falar um pouquinho sobre os tipos de clima do Brasil, né? Lembram-se que existem as diferenças entre tempo e clima, né? O tempo atmosférico, ele é quando ele se refere às características, né? As características da atmosfera em determinado momento e lugar, né? Já o clima, ele corresponde a esse conjunto de condições atmosféricas, né? De um determinado lugar, e eles são registrados de um longo período de tempo. Então, o Paraná, em um longo tempo, né? As condições atmosféricas são de frio, né? Muitas das vezes. Então, o clima é possível observar durante os anos, né? Ao longo dos anos que está correspondendo às condições atmosféricas. Já o tempo é uma característica daquele determinado lugar, naquele determinado momento. Ah, lá na praia hoje está com ventos, é naquela temperatura, naquele lugar, naquele momento, tá? Então, vamos lá. No Brasil, atuam diferentes tipos de clima, né? A maioria deles apresenta uma característica em comum. Elevadas temperaturas na maior parte do ano, né? Então, muitas temperaturas são muito elevadas durante o ano todo aqui no Brasil, né? No entanto, cada tipo de clima possui algumas características específicas. Algumas são mais secas, outras apresentam menor quantidade de chuva, né? Que isso que causa, a maioria das vezes, o tempo seco. Outros são mais úmidos, por apresentarem chuvas abundantes durante o ano.
Outros ainda apresentam temperaturas mais baixas no período de inverno, que acontece muito aqui na região sul, né? Na região sul, que é Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Sempre apresentam temperaturas mais frias, mais baixas, né? Observe o mapa a seguir. Depois, na parte seguinte, conheça as principais características dos climas que atuam em nosso país. Então, nós temos aqui o nosso mapa, né? Mapa do Brasil. E nós temos a nossa legenda ali que identifica cada clima em cada região. Então, vamos lá. Nós temos o clima equatorial, né? Que fica ali em cima no Amazonas, no Acre, no Roraima, Mato Grosso, né? Temos o clima tropical típico, que é o verdinho mais clarinho, que pega Goiânia, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo. Temos o clima subtropical, que é pega um pouquinho ali do Paraná, na verdade um pouco mais do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? E temos os climas semiárido, que é lá no Ceará, na Bahia, no Sergipe, Alagoas. E temos ali o clima tropical úmido, Rio de Janeiro, Espírito Santo, lá um pouquinho lá do Alagoas. Então, ali nós temos a nossa legenda que nos diz qual é os climas da nossa região, tá? Vocês podem anotar ali aí no cantinho do livro de vocês e escrevam essa pergunta e respondam o que a prof vai fazer agora para vocês, tá? Coloquem lá. De acordo com o mapa, quais tipos de clima predominam no território brasileiro? Então, escrevam lá no cantinho ou até mesmo no caderno, tá? De acordo com o mapa, quais tipos de clima predominam o território brasileiro, tá? Então, vão observar ali e vão responder quais são os climas que predominam o território brasileiro, tá? Nós temos 2 apenas, tá? Então, observem lá o mapa, vejam quais são que predominam e respondam. E mais uma perguntinha que vocês podem estar colocando no caderninho ou no livro mesmo. De acordo com o mapa, qual é o clima que predomina na porção do território ao sul do Trópico de Capricórnio? Sul do Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio tá ali demarcado com as linhas, tá? Então, qual que é o clima ali que predomina a região, a porção do território do Trópico de Capricórnio, tá bom? Ali nós temos mais 2 perguntinhas do livro. Quais são os climas que atuam no território brasileiro? Então, são todos aqueles ali que estão citados na legenda, né? Clima equatorial, clima tropical típico, subtropical, né? E ali ele pergunta, converse com os colegas e descreva algumas características do clima do lugar onde vocês vivem, né? Qual é a característica do clima do nosso município, de onde a gente mora, ou do estado do Paraná, né? Qual é? Então, do dia a dia, vocês podem fazer uma observação do dia a dia mesmo, não somente do dia da atividade, tá? Ali na página 313, vamos falar um pouquinho sobre cada tipo de clima, né? Temos o clima equatorial, que é as temperaturas elevadas ao longo do ano, então quente, né? Muito quente, mas com chuvas abundantes, né? Então, por ter as temperaturas estarem quentes, chove muito também, né? Isso acontece lá pela presença da floresta amazônica, que são menos intensas nos meses de agosto e setembro. Então, ali no mapa, está marcando ali a partezinha verde, que é o clima equatorial, onde predomina, né? Nós temos o clima semiárido, né? O clima semiárido, as temperaturas são elevadas durante o ano todo. Chuvas escassas significa que é uma vez ou outra, né? São escassas, são difíceis ocorrerem, são irregulares e irregularmente distribuídas, né? Então, às vezes chove lá de um lado, do outro não chove, e assim causa bastante tristeza, porque às vezes causa muita seca, né? E as pessoas sofrem com a seca, né, gente? Então, ali nós temos também no mapa do Brasil, a região onde o clima semiárido predomina. Clima tropical úmido, né? São as temperaturas elevadas e chuvas bem distribuídas ao longo do ano, ocasionadas principalmente pela umidade trazida pelos ventos vindas do oceano. É aquela galerinha lá de vermelhinho no nosso cantinho do nosso mapa, né? Rio de Janeiro, Espírito Santo ali, que conseguem
com chuvas abundantes pelos ventos que vêm do oceano. Então, isso ajuda bastante, né? Clima tropical típico. São temperaturas elevadas praticamente o ano inteiro. E com duas estações bem definidas. Uma seca, né? Então, está bem definido o que é o período de seca e o período de chuva, né? Que é ali a região de Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, né? Tocantins. Que as estações da seca é de maio a setembro e a chuvosa de outubro a abril. Então, durante esses períodos, sabe-se que vai ter a seca e vai também ter a chuva, né? Clima subtropical, né? Temperaturas elevadas no verão e mais baixas no inverno, podendo ser inferiores a 0 grau. E com precipitação de neve em alguns lugares, chuvas bem distribuídas durante o ano todo. Aqui é a nossa região, né? Subtropical. Então, o nosso clima ele é subtropical. Às vezes com temperaturas baixas até no verão, né? Que é o que tem acontecido aqui com a irregularidade das estações do ano. O clima e a vida das pessoas. Os diferentes climas que atuam no Brasil exercem influência no cotidiano das pessoas. Em lugares onde o clima apresenta períodos com baixas temperaturas, por exemplo, as pessoas precisam usar roupas adequadas para se manter aquecidas, como casacos, meias, toucas e luvas. O que acontece com a gente, né? Hoje mesmo está um dia frio, né? Um ventinho geladinho, então a gente tem que se proteger, usando touca, cachecol, muitas blusas, meia no pé sempre, né? Onde o clima é quente, geralmente as pessoas usam roupas mais leves, frequentam lugares ao ar livre e realizam atividades de lazer em piscinas, praias e parques. É o tempo de calor, quando a gente consegue andar com roupas mais fresquinhas, né? O clima também interfere no desenvolvimento das atividades agrícolas. Existem cultivos que se adaptam melhor às regiões de clima quente, como o café. Outras encontram nos lugares de clima frio, condições adequadas para se desenvolver, como é o caso do trigo. O clima afeta diretamente na questão da produção agrícola, né, nas atividades agrícolas, pois alguns alimentos eles se adaptam, né, às condições climáticas. Outras, porém, não. Então, quando o clima está muito irregular, afeta diretamente nas atividades agrícolas e acaba que os consumidores, nós, acabamos sentindo no bolso, porque alguns produtos acabam ficando mais caros, a qualidade fica melhor. Então, o clima, ele interfere diretamente na questão das atividades agrícolas também, né? Na página 315 e na página 316, temos atividades. Tá? Na página 315, vocês vão ordenar as sílabas, encontrar qual é o tipo de clima e vão ter que fazer as características desse clima ali no próximo quadradinho e colocar os estados que atuam. Então, nós temos exemplo lá do tropical úmido, né? Foi descrito a descrição desse clima e o estado onde ele atua. Então, vocês vão fazer a mesma coisa no próximo, no quadradinho verde e no vermelho. Vai ordenar as sílabas, vai colocar a característica do clima e em qual estado atua, tá? Na página 316, nós temos duas fotografias, né? E vocês têm que elaborar textos utilizando as palavras que estão em cima ali das fotografias, que são temperaturas elevadas, temperaturas baixas, comércio e clima. Então, temos 4 palavrinhas ali para que vocês façam um textinho, não é frase, texto de cada fotografia, certo? São relacionadas ao clima. Então, 2, observe as fotografias a seguir e descreva como as características do clima influenciam o cotidiano das pessoas. Para elaborar os textos, utilize as palavras dos quadros. Então, aqui vocês vão relacionar com a forma que o clima influencia no dia a dia das pessoas, né? Então, ali é uma resposta pessoal, cada um produz o seu textinho daí, tá bom, galerinha? Então, nas nossas atividades de hoje, sobre o clima e as formações vegetais do Brasil, da página 310 à página 316, certo? Então, por hoje é isso. Não esqueçam de responder e
depois mandar fotos para a prova das atividades já realizadas para correção, tá bom? Um beijo, até a próxima!